Pessoal, já dei start na gravação de hoje. Eu vou, antes da gente iniciar a aula propriamente dita, tá? Eu vou compartilhar o vídeo sobre as diretrizes, né? Como é que funciona tudo aqui no EAD, tá? É sempre bom a gente estar passando esse vídeo para a gente lembrar, né? O que que a gente tem que focar na aula EAD, né? A aula EAD, eu não estou junto aqui com você presencialmente, mas eu estou aqui, né, no âmbito EAD, tá? E por a gente não estar junto ali, às vezes você perde a sua atenção, tá? Então é bom sempre a gente prestar atenção nisso, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês o áudio também, tá? Depois a gente continua com a nossa aula normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pois é, pessoal, então vamos ter foco, tá? Eu sei que a gente está no EAD, né? É até mesmo por isso que a gente tem que ter foco aí, tem que ter compromisso, tá? E deixa eu compartilhar a nossa sala aqui com vocês. Então, pessoal, eu na última aula nossa foi às 7, tá? E foi essa daqui, ó, que a gente falou sobre, inclusive, né, relembrando, a gente finalizou, tá, a análise de todos os esquemas da atividade 2, tá? Então, isso aqui, a partir dessa aula aqui das 7, foi conteúdo extra, tá? Conteúdo extra que você pode discutir com o seu professor lá no presencial, beleza? Então agora vamos um nível acima. Na aula anterior, né, a gente viu sobre o CLP, tá? Até estava fazendo uma aula aqui para os meninos lá da engenharia elétrica, né? Tava falando sobre o CLP, tá? Então, o CLP, né, a gente viu que ele tem as entradas e saídas, tem alimentação elétrica, né? O CLP mais comum é esse aqui que eu mostrei na aula passada, o logo, mas só que ele só serve, vamos abrir aqui nossa norma técnica aqui de distribuição, né? Esse CLP genérico aí, né? Ele só serve para partida direta. No caso, né, aqui Goiás, para motores menores que 7,5 CV. A gente até contou ali, deu aproximadamente, acho que foi 9 opções, se eu não me engano. Então, o CLP, né, CLP genérico, só para partida direta. Agora, se eu quiser usar a vantagem, qual que foi a vantagem do CLP? A gente viu aqui, ó, não precisou fazer selo mecânico,
O selo ele foi digital, ou seja, o selo foi dentro do CLP na programação ladder aqui, tá? Só que ele não tem esse aqui, esse genérico aqui, ele não tem a eletrônica necessária, né, para fazer com que ele diminua em estágios, lembra? Na estratégia indireta e manual, a primeira a gente utilizou estrela triângulo, que ele diminui a corrente, né, a cerca de um terço, né, da nominal. A chave compensadora, ele faz o mesmo jeito, né, o estrela em um terço, e ele ainda, para otimizar, utiliza um autotransformador, né, dependendo da quantidade de espiras que eu pego ali, né, ou seja, diminuindo o tamanho da bobina, eu diminuo o valor da tensão em estrela, né, a qual a primeira ela tá ligada. Depois eu vou fazendo essa diminuição e no final de vários estágios, estrela triângulo é só um estágio que diminui a um terço, cerca de 33%. Já a chave compensadora você pode diminuir em vários estágios porque você está controlando a tensão ali de abaixamento ali do autotransformador, tá? Então foi isso. Agora, hoje, vamos falar. Minuto aqui, vamos falar. A gente vai ligar aqui o K de cima, né? 9,62. Fecha aqui esse, né? Agora vamos abrir o próximo nível aqui, que é a Soft Starter, tá? Essa é a nossa Soft Starter, tá? O modelo aqui. Vocês vão entender o que que ela faz. Deixa eu. Professor, mas essa Soft Starter aí, aparentemente, ela tá ligada de forma direta. Isso mesmo, tá? Só que diferente do CLP, o CLP bruto, ele tá ligado também, tá? Ele tá ligado de forma direta aqui, ó, na Soft Start. Isso aqui representa o controlador aqui, né? Esse aqui é o drive, né? Ó, na verdade, aqui é a Soft Starter, né? O transistor e aqui é o drive de controle, tá? Que vai controlar essa parte aqui, ó, no CLP comum não tem, tá? Não, o drive de controle ele tem, ele só não tem a parte aí transistorizada aí, né? E a técnica PWM, por largura de pulso. Ele não tem essa parte aqui, tá? Então, a Soft Starter eu vou continuar dando partida nesse motor, né? Só que agora é, potências maiores que 7.000 CV, vamos lá para aquela tabela lá, ó, de motor trifásico, ó, a tabela 9 aqui, tá? Então, acima de 7,5 CV, eu tenho, ó, uma opção de 10, né? Duas, três, o de 15, né? O de 12, 12,5, ó, 3, 4, 5, ó, 20, 25, 6, o de 30, 7, o de 40, 8 de 50, 9 o de 60 CV, é, 10 o de 75, 11, né? 11 opções aí, ó, 11ª 100 CV, 12 opções 125, 13 de 150 e 14, ó, cerca de 14 opções aqui, né? E também motores maiores que não se enquadram nesse padrão aqui de potência, tá? Isso aqui é o que o mercado tem. Então, acima, inclusive, né, agora é 15, né? 15 porque inclui o de 7,5 CV. Agora, entendi, professor. Preciso dar partida no motor aqui para equatorial distribuição, né? Monofásico 220, tensão de linha 380, né? Que é o famoso bifásico.
eu vou utilizar um CLP bruto. Agora, né, aí seria uma partida direta, né? Nesse caso aqui ela é direta e automática, com CLP, automática, tá? Direta e automática. Agora, indireta e automática, eu tenho a Soft Starter. Essa Soft Starter, os modelos mais baratinhos, ele vai utilizar só estrela triângulo. Os modelos mais caros aí, né? Os melhores, um VEG aí, né? Vai utilizar como se fosse a chave compensadora, só que com uma eletrônica, né? Que cabe no módulo, que cabe, né? No, dentro de uma caixa aí, né? Portátil. Só que diferente do CLP, ele vai poder, né? É, além dele fazer a retificação aí, né? Ele vai fazer a rampa, né? A rampa de 30%, 33%, 60%, 80% e assim por diante. Ele consegue com a eletrônica básica da partida. Então, se esses motores, essas 15 opções, né, 7,5, 10 e aí por aí vai, eu preciso só da partida, então eu vou utilizar a Soft Starter, que é um CLP, só que é um CLP dedicado. Então, para partidas apenas, né, só partida, né, potência maior que 7,5 CV, entra a Soft Starter. Ou seja, um starter, né, um início suave, né? Esse soft, porque ele vai fazer o estágio, né? Ele vai controlar através da eletrônica essa gradação de tensão, né? Lembra que eu falei? Você tem que lembrar que pela primeira lei de Ohm, né? É a tensão dividida pela corrente. Já em alternada é a impedância, né? Ou seja, você diminui a tensão, vai diminuir a corrente, né? É nominal. Consequentemente, você diminui a corrente de partida, tá? Agora, além do costumeiro, é, deixa eu ver aqui, do costumeiro é, arquivo com a Soft Start, que é esse que eu vou fornecer para vocês, eu vou pegar um modelo aqui de inversor, ou de inversor não, inversor só na próxima aula, de Soft Starter, pegar esse modelo aqui, ó, é o SSW07. Isso aqui é uma Soft Starter, tá? Então, o CLP, vocês viram, né? O logo lá, eu só quero só fazer o controle ali, né? Partida direta ali, né? A gente viu que a mais baixa é menor que 7,5 é o de 5 CV. Relembrando aqui, ó, o 5 CV dá 6.020 watts, tá? O de 5 CV. 6.020 6.020 watts dividido, já que é trifásico, né? É o nosso aqui, né? 380 raiz de 3, a potência dividido pela tensão trifásica deu 9, né? Um de 5 CV. Esse daqui, ó. Esse aqui de 5. Andei 3 casas, ó, deu 6.020. Dividido por 380 raiz de 3, né? Que é 660.
o nosso trifásico aqui, Equatorial Goiás, né? Deu 9,14, né? Então, essa vezes 8, se a gente considerar ele com a corrente 8 vezes a nominal, né? Nem sempre é 8, é 6 vezes, mas vamos pensar no pior cenário. Dá 73. Então, você utilizando com aquele da aula anterior, o CLP logo, tá? Um disjuntor que suporte essa corrente aqui de partida. E fazendo com que ele dê o start, né? E o disjuntor motor protegendo para ele não cair aqui, ele consegue dar a partida tranquila. Agora, uma potência acima né, igual, né, ou acima de 7,5 CV, a gente viu que 7,5 CV já não dá para ignorar, né, porque o 7,5 ó, dá 8.650, né? 8.000 8.650. Onde é que eu vi isso aqui, ó? Três casas, né? Dá 8.650 dividido, já que é equatorial distribuição Goiás, né? O trifásico é a tensão bifásica, que é a tensão de linha, né? É os 220 vezes a raiz de 3, que dá 380, né? Então é o 380, a tensão de linha, vezes raiz de 3, raiz quadrada de 3 aqui, que aí deu o quê? Ó? Já deu 13 amperes de corrente nominal. Se a gente considerar vezes 8, né, a de partida, ó, já está acima de um disjuntor aí de 100. Então, partir dessa, imagina um gigantesco lá, um de 10 CV, 60 CV, né? Já eu preciso, não posso utilizar o CLP simples. Eu tenho que utilizar um CLP dedicado que é chamado de Soft Starter, né? Que é esse daqui, ó, que é o SSW, né? E só para vocês terem uma ideia aqui, ó, ele tem esses trimpotes aqui de ajuste. Esse trimpote de ajuste tem alguma soft starter que eu, por exemplo, eu tenho uma máquina que eu preciso só dar partida, mas ela tem um modo de operação, por exemplo, sei lá, tô chutando, viu? Numa velocidade, sei lá, de 3.000 RPM, né? Ou 2.000, por exemplo, 2.000 RPM. Aí o outro módulo vai aumentar mais um pouco, vai aumentar para 3.000. E depois eu quero para rodar 4.000, tá? Então eu quero vários módulos aí de operação. Eu posso utilizar a Soft Starter, só que ela vai ligar o primeiro módulo, vai utilizar ele, né, da partida. Depois que ela não precisar mais, ela vai desligar, né? E aí, se ela quiser usar o próximo modo de operação, que é com uma velocidade diferente, eu pego, desligo o primeiro modo de operação e ligo o outro, tá? Então, esses trimpotes aqui de ajuste você pode utilizar para isso. Nós temos aqui a alimentação, ó, alimentação eletrônica, ela pode ser alternada, pode ser de corrente contínua. Nesse caso aqui, se não me falha a memória, deixa eu ver, esse daqui é alternada mesmo, alimentação RST, né? É entrada alternada. A gente viu que o CLP logo lá, né? É 24 volts, né? Em tensão contínua. Já esse daqui é em tensão alternada, esse modelo aqui da VEG, né? O SSW07, tá? Eu peguei esse modelo porque quando eu dei aula presencial, era justamente esse modelo aqui na unidade aqui primeiro foi ali em Aparecida, no Dr. Celso Charuri, e aqui na unidade do IB, tá? Quando a gente precisa dar aula sobre soft start. Então, professor, soft starter, por isso que aqui ele chama de partida indireta automática, tá? Eu só estou dando a partida, estou no modo de operação, ou seja, estou numa velocidade que vai ficar fixa naquele modo de operação, e eu posso escolher uma soft starter aí que tem mais módulos de operação aí para eu fazer
os ajustes necessários. Tem alimentação elétrica, né? O comando que aciona ou desaciona o motor, tá? É o DI, né? O DI1, DI2, é o DI1 só. O DI2 e DI3 é o reset, tá? Ó, a entrada de alimentação trifásica, né? A entrada de energia para o circuito de potência. Aqui a saída, tá? Lá para o motor. Ah, professor, então se tivesse ligado aqui, essa parte estaria aqui em cima, né? Estaria depois da chave de acionamento. E essa daqui de baixo já estaria indo direto para o motor. Inclusive, todo esse bloco aqui, ele representa esses dois, tá? Se você só achar aqui, tá aqui, ó, o 6, né? Ó, esse módulo aqui, ó, é esse, ó, tá vendo? Esse módulo aqui, ó. Inclusive, você passa o mouse em cima, ele fala, ó, e Soft Starter AC, né? Corrente alternada, é esse. Tá vendo esse outro aqui, ó, controlador Soft Starter. Aí, viu, ó, que é o mesmo desenho. Ah, professor, então entendi. Esse daqui é o Soft Starter, o que vai, a eletrônica, que vai fazer a gradação da porcentagem aqui, né, da potência. E esse aqui é o controlador que vai controlar, né, a graduação de tensão, né, a partida suave, a rampa suave aqui, né? Porque quando a gente tenta uma partida indireta, estrela triângulo ou chave compensadora, ela não é tão suave assim, ela tem steps que eles chamam, né? E aí ela não chega a ser tão suave. Agora, com controle eletrônico, ela é mais suave. Então, para você montar todo esse bloco aqui, ó, você precisa da Soft Starter, ó, e do seu controlador, tá? Desses dois aqui. Agora, vamos conhecer ele um pouco por dentro, ó. Tem esse diagrama aqui da Soft Starter, ó. Tá vendo que na parte de potência, que é essa parte aqui, ó, o que ele vai fazer? Nessa parte aqui de potência, essas configurações aqui, ó, de transistor aqui, nessa configuração aqui, aí você pode utilizar ponte completa, incompleta aqui, mas geralmente eles utilizam a ponte completa. Se é um equipamento não muito bom, eles podem até usar ponte incompleta, mas a configuração ponte incompleta, pessoal, o problema dela, ó, por exemplo, entra a senoidal aqui, né? Aí quando você retifica numa ponte incompleta, a retificação fica assim, ó. Aí na parte que é o segundo ciclo, ele zera, aí depois ele zera, ele vem e fica espaçado. Agora, na ponte completa, não, ó. Essa segunda parte aqui, ele compensa mudando de fase aqui, né? Isso é no diodo, viu? Tá? Aí aqui no caso vai utilizar transistor aqui, né? E aí você, né, nessa parte aqui da Soft Start, né, para fazer, aí tá vendo que tem resistor, tem capacitor, né? Aí seja na incompleta ou na completa aqui, ó, geralmente é na completa. Aí na completa o módulo resistor, seria o RC aqui, né, o circuito RC aqui, principalmente o capacitor, né? O capacitor ele vai servir para carregar, né, uma primeira vez aqui, né? Uma primeira vez, aí descarrega um pouco, carrega novamente, descarrega, carrega, e aí essa linha fica praticamente contínua aí, né? Dependendo da capacitância desse capacitor aqui, ele deixa ela, né, com uma linha aqui. Só tem o primeiro carregamento aqui,
E aí o gap, né? O gap, o ripple, né? O ripple aqui, ó, vai ser o menor possível para ele ser para ser contínuo aí. E daí o controlador aqui, ó, esse CI, né, o circuito integrado, né, esse aqui é o processador digital de sinais aqui, né, o DSP, tá? Esse processador é semelhante àqueles primeiros circuitos, tá? Lembra que sempre alguns têm uma marquinha assim, aí você conta um, dois, pino um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, né? 10 pinos aqui, por exemplo. E daí, esses transistores aqui, ó, eles vão estar, controlador aqui, ó, ele vai ter embarcado aqui, ó, essa eletrônica aqui, e daí ele vai controlar a porcentagem, tá vendo que ele controla através das entradas digitais aqui, só que é os settings, né? E esse setting, inclusive, você pode fazer ele no próprio, no trimpot ali da Soft Starter aí. Lembrando que toda Soft Starter, você, se não tiver lá na caixa, você olha na internet, o guia rápido, né? Por exemplo, desse modelo aqui, o SSW07, tá? O guia rápido, ele te ensina você fazer parametrizações rápidas ali, né? Vamos dar uma ligada nele aqui, ó. Eu liguei a Soft Start, estão vendo aqui que ela já começou a funcionar, né? Tá? Agora, a gente não pode esquecer, aqui é porque eu poderia ter colocado um disjuntor motor, né? Aqui foi uma chave, né? Que você, tipo uma chave faca, né? Você tem, só que a diferença dessa chave faca é que você tem fusível de proteção, tá? Então, fecha aqui, né? Porque esse fechar aqui, ó, ele vai estar fechando antes de entrar no borne superior aqui, ó, o de alimentação, tá? Aí aqui ficaria esse fusível aqui, ó. Ele fica aqui, ó, foi esse que eu fechei, tô abrindo aqui, ó, tô abrindo e fechando, tá? Aí entra nesse borne superior e aqui no borne inferior você vai para o motor, né? Para o motor trifásico, tá? E esse controlador aqui é a Soft Starter em si, né? A parte de eletrônica dela aí, tá? É aqui nesse módulo é que diferencia de um CLP normal, né? Quanto o CLP normal, ele só mandava comandos, né, para você abrir e fechar, né? Transformar uma botoeira, ele pega qualquer botoeira normalmente aberta, transforma, ela pode atuar como aberta e você não precisa fazer o selo mecânico. O selo seria digital e ele transforma uma normalmente aberta. Geralmente você liga o circuito com uma normalmente aberta, né? E você desliga ele com uma fechada. Porque a fechada, né, ela tem que ficar normalmente fechada para quando você ligar aqui através do selo mecânico, né? Do selo ali, ele bypassa o selo e continua energizando. Agora, para desligar, você coloca o botão mais acima, né, a ligação mais acima, e ele tem que ser normalmente fechado, porque na hora que você aperta, você abre o conjunto ali, né? E aí ele desenergiza a máquina. E você pode acrescentar resistores ali, né? Chama resistor de frenagem aí, justamente para esse resistor suportar a corrente elétrica aí, né? Da mudança e até mesmo modelos aí que tem frenagem, né? Aí você coloca resistores, chamando resistor de frenagem. E aqui, ó, você pode ligar tanto no painel, né, lá no painel de comando, e aí fica dentro de um quadro de distribuição, né, um quadro
essa soft starter aqui, né? Geralmente fica a placa de acrílico fica aqui, você coloca a soft starter aqui na frente, a tampa, né, vai cobrir ela, às vezes aquela tampa cega que tem uma chavinha, né? Mas tem alguns, eles costumam fazer isso mais em inversor de frequência, né? Você corta a tampa do quadro e deixa o inversor de frequência à mostra ali à vista, né? A metade dele para fora, porque geralmente o inversor de frequência ele tem uma IHM e aí você consegue controlar por ela. Essa soft starter aqui, como ela por padrão ela não tem uma IHM, então você tem que fazer os ajustes ali, e lembrar do que você fez, tá? Então, quando a gente começou a simulação, ela já estava energizada, ela pega, vocês estão vendo que ela pega energia aí da própria rede, né? Então, uma das fases em que ela, né, por exemplo, ela é ligada aqui nas três fases, né, porque é o motor trifásico. Aí, nesse ponto, o controlador, né, dentro lá do controlador tem um barramento, né, pode ser da fase A, da B ou da C, tanto faz. Aí tem um barramento energizado que ele comunica com o controlador dele. Aí esse módulo também ele está dentro, que ele está integrado à soft starter. Então, você vindo, aí tem gente que coloca ele dentro lá do quadro, né? Fecha, e aí na porta do quadro coloca o botão de liga, de desliga, ou pode colocar no local longe ali afastado, desde que essa soft starter esteja comunicando ali, né? Até no quadro do motor. Aí, como essa ligação por botoeiras externas aqui, né? Você faz o selo normal, né? Que o botão para ligar ele é normalmente aberto, de desligar ele fica normalmente, geralmente normalmente fechado, né? Então, eu vou ligar o motor aqui, ó. Note que vocês vão ver a porcentagem, tá? Vou até aumentar o zoom aqui, ó, para vocês enxergarem. Vocês vão ver aqui que ele vai fazer a rampa, né? Lembrando que o CLP normal não faz isso, não, tá? Ele só faz o selo digital dentro dele, dentro da programação do ladder, né? E liga o motor de 5 CV para baixo, tá? Agora esse daqui não, esse daqui não tem problema, você pode ligar com maior potência, né? Desde que a soft start seja projetada para essa potência, ainda tem isso, né? Assim como tem soft start, tem inversor, né? De para 3CV, tem os modelos aí, né? Então aqui eu deixei aqui maior, justamente. Note aqui, ó, a porcentagem, viu? Vou ligar, ó. Tá vendo, ó? Foi elevando, tá? Foi elevando aqui a... Então você viu que ele foi fazendo na rampa, né? Por isso que chama soft starter. E ele vai utilizando essa estratégia aqui, estrela triângulo, só que de forma eletrônica, tá? Não precisa você utilizar um autotransformador desse tamanho, fazer várias ligações ali, fazer três estágios, de dois ou mais estágios, né? Dois, três. Aqui não. Ele, se ele for com uma eletrônica boa aqui, ele faz bem mais estágio. Ó. Vamos desligar aqui. Desligar no motor, ó, ele tá diminuindo a velocidade dele, ó, vamos ligar de novo, ó. Vai 44, depois 58%, 72, 86 e 100%. Tá vendo que esse aqui, ó, ele começou, vamos desligar aqui e ver
Aí 44, 58, 44, 58. Ah, vou pôr a porcentagem. Foi mal. É 44%, 58. Oh, vamos desligar aqui. Deixa com a mesa digitalizadora, ele se recusa a desligar aqui. 44, 58, 72, 86, 72%. Acho que foi 86. Vamos lá. Vai, 44, 58, 72, 86, 86%. Ou seja, ó, um estágio, dois estágios, três, quatro estágios aqui. É como se ele tivesse pego o autotransformador e ligado em quatro tapes dele, tá? E, na verdade, o último estágio, todos esses quatro estágios aqui, antes de chegar no 100%, ele vai, a eletrônica dele vai estar em estrela, tá? E aí, o última parte, o último estágio, que é quando ele chega na corrente nominal aqui, né? Aí ele já vai ter saído do transitório, né? É porque, assim, para nós parece ser rápido, mas para a máquina ela é bastante lenta aí, né? Dependendo aí da proteção, tá? Aí, nesse estágio final aqui, é que ele vai para a ligação tipo delta, tá? Então, nesses quatro estágios que a gente viu aqui, ó, esse aqui é o de ligação, ó. Vamos ver o estágio de desligamento. 86, 72, 58, 44, 30. Ó, para desligar, ele ainda utiliza mais um estágio, mais 30%. Então ele faz o contrário, ó. Eu vou ligar, né, ó. Vou ligar. Tô aqui com o mouse aqui. Vou ligar, ó, 44, 58, 72%, 86%, 100%. Beleza, tá? Então, o transitório, ele acabou por aqui, ó. Geralmente, o transitório acaba por aqui, entre o 44 e 58 aqui, ó. Mas você pode dividir lá para ele, né? Para ele evitar, né? 8 vezes ou 6 vezes a nominal, né? Fora desse período aqui, tá? Porque aqui, você concorda comigo no 100%, ele já vai estar em triângulo, já vai ter passado o transitório, vai estar tudo ok. E para desligar, você vê que ele estava 100, né? Aí ele vai para 86, 72, 58, 44 e até 30%. Vamos ver, ó, vamos desligar aqui. 86, 72, 58, 44, 30 e desliga. Ou seja, quando você estiver ajustando ele lá, né? Por isso que a Soft Starter, como ela é mais simples, pelo menos esse modelo aqui, ó, como ela é mais simples e ela não tem uma IHM para você visualizar a programação, né? As tags lá, 220. Se você clica lá na tecla lá, 220, ele faz uma coisa. O comando 221 faz outro, e assim por diante. Tem vários comandos ali. Aí um deles habilita, né, no inversor, por exemplo, um deles habilita a rampa de início, ou seja, de partida, e a rampa de desligamento, tá? Então, os dois, né, professor, como é que eu vou controlar aqui, ó? Você controla esse aqui é o processador, não, aqui, tá. Eu sei que tem uns aqui que ele faz esse ajuste, né?
para você conseguir alcançar a programação. Outros, eu vou ter que utilizar uma porta RS 232, por exemplo, né, um protocolo de rede, ou então um cabo, um par trançado aí, né, com conector RJ45, né? Ele vai ter uma interface aqui, ó, tem muitos deles que abre esse primeiro painel aqui, ó, e você tem acesso a um módulo. Por exemplo, tem inversor de frequência que ele tem N módulos de entrada para várias aplicações, né? Porque você, com o soft starter, né, você só dá partida. Agora, com o inversor, além de dar partida, você faz controle de velocidade. Independente, o soft starter ou o inversor de frequência, a partida sempre é com gradação da porcentagem, né? Igual a gente viu aqui, gradação da porcentagem de tensão, consequentemente de corrente, né? E gradação da corrente de partida no período do transitório, né? Lembra que tem aquele período, a gente tem aqui o eixo aqui do tempo, né? Eixo do tempo, o eixo que pode ser tanto tensão ou corrente elétrica, né? Se você estiver lidando qualquer um deles aqui, ó. Aí lembra que o de tensão, né? O de tensão é comum. Agora, o de corrente, ele deveria funcionar assim, né? Deveria ser menor. Geralmente é um senoidal menor, né? Mas aí a gente sabe que no transitório, né? Nesse período super curto aqui, ó, ele ultrapassa o pico, né? O pico de tensão no transitório aqui. E depois ele volta ao normal. Ele volta a desenhar a senoidal em função do tempo, inclusive a quantidade de tempo que você fizer isso, que você manter ele ligado, tá? Aí essa partida suave, essa gradação de 44% para 58% para 72% para 86%, né? Já é essa partida suave, essa rampa suave aqui, né? Até ele chegar no 100, só que já chegado ao 100, ele já vai estar depois do transitório, né? Desse período aqui de transitório. Daí é fácil. Aí para desligar do mesmo jeito. Ele tava no 100, né? Ó, igual aqui, ó. Ó, tá fazendo start, tá vendo que tá dando a porcentagem, a tensão vai aumentando até chegar no 380, né? Em triângulo. Inclusive, ele internamente dentro dele, ele já faz essa ligação. Você não precisa alterar nenhuma ligação externa aqui do motor, né? Colocar, fazer nenhum incremento aqui, porque essa rampa aí, ela já vem na programação dele. E dependendo do parâmetro que você vai escolher aqui, que você vai selecionar ou no Trimpot, né? Ou então, se não for possível você fazer isso aqui no painel, né? De forma analógica, né? Porque é por isso que ele tem Trimpot. Aí você tem que acessar com computador, né? Ou uma porta USB, né? Muitos modelos aí tem a conexão ou por USB, né? USB-A, né? Ou por o protocolo RS232, né? Que é um protocolo de rede industrial, ou então utilizando o par trançado, né? Muitos é, soft starter, inversor aí da ABB, por exemplo, ele tem essa facilidade. Inclusive, ele já vem até com um cabinho, né? Para você fazer essa interface. Tem um modelo que a placa da frente que tem a IHM, ela destaca dele, tá? E aí você utiliza um chicote ali, né? Com o, um cabo de rede, né? E você pode deixar ele como se fosse um controle remoto no painel, né? Na parte externa ali do painel, você só faz um furo,
conecta ali, ele fica conectado ali pela porta de rede. Aí, caso você precise utilizar ele como controle remoto, ou seja, dá para utilizar ele por radiofrequência, né? Ele tem uma plaquinha lá. Você só puxa ele, aí tem que tomar cuidado que o EJ45 ele tem aquele ganchinho, né? Aí você tem que apertar, você só puxa ele aqui, aí ele destaca do painel, você vem aqui por trás aqui, clica aqui naquele ganchinho, porque senão você vai arrebentar o conector dentro da interface de rede. E aí quando você faz o desligamento aqui, né? Ele vai fazendo, ó, tá vendo? Ó, vai diminuindo a porcentagem aqui até chegar no zero. Ele não zera ela de uma vez, tá? Embora que para desligar, né, não existe transitório de desligamento, existe só de partida, tá? Beleza? Então é isso, pessoal. E aí, Wanderson, beleza? Da hora. Cons- Opa, conseguiu ver aí. É que eu não vi na hora que você entrou aí na aula. Quarta passada teve. Eu entrei e não consegui acessar. Teve. Eu não tava Teve conseguindo acessar, não. normal. A Não aula tava já aparecendo tá. aqui no telefone. Ué, estranho. Web aula não tinha nada. Hum. Ué, estranho. Deixa eu ver aqui. Pelo menos o. Na plataforma que eu entrei lá, você entra lá Ué. industriais lá e parece web aula. Não tinha nada Deixa de eu web aula lá. compartilhar a tela de novo aqui, ó. Não tava Tá. visível assim, não? Não, tava não. Não Ué, tava, hoje estranho. apareceu. Hoje apareceu. Quarta passada não tinha aparecido, não. Web aula não. Ué. Aí, ó, tanto que essa daqui foi a da aula passada, ó. Não, eu não consegui entrar, não. Não tinha aparecido Ó. web aula. Aí esse daqui foi o que eu gravei na aula passada, tá? Aí a Laura já Hum. colocou material extra aqui, né, com essa simulação do CLP, né? E foi essa aula aqui que aí eu já deixei o arquivo para você dar partida direta, né, para equatorial aí abaixo de 7,5 CV, né? A partir Sei. de 5 você consegue com CLP bruto. Agora, com a Soft Starter aqui, que é o modelo desse daqui, né? E eu estava falando sobre o SSW07, daí você consegue dar partida, né, em motores maiores, né, iguais ou maior que 7,5 CV, tá? Aí eu vou É. deixar Lá tem uma renderizando. sala lá onde eu trabalho, o motor é de 20 CV, que ela liga. Pois é, imagina o 20 CV, ó, 20 CV, quer ver, ó, vai dar, deixa eu ver, trifásico, olha, ó, 20 CV dá, por essa tabela aqui, o bom é você olhar na placa lá, ó. Por É. essa Deixa eu te tabela perguntar um aqui negócio. deu 22.100. Deixa eu te perguntar um negócio. Lá, em vez de quando a energia dá uma piscada, ela Sim. desarma o disjuntor. Não um sozinho, o trifásico. Por que será? O disjuntor é de 50, 20 CV, o disjuntor é de 50. O motor da Solstar. Quer ver, ó, vou pegar esse daqui, é porque eu não sei Hum, exatamente, o que o bom é você confiar na placa, né? Ó, se a gente sei, pegar essa configuração aqui, ó, motor trifásico, né? O sei. 20 CV aqui, ó, dá 23 casas, né? Então dá 22.100 watts. Então, 20 22.100. Aí dividido. Aí, como é equatorial distribuição, né? Então é Uhum. 380 É. vezes raiz de 3. Aí dá uma corrente de 33, a corrente nominal, né? Uhum. Você lembra qual que é a relação corrente de partida e corrente nominal lá? É 8 vezes ou é menos? Eu tenho que dar uma olhada, não lembro de cabeça, não. Aí vamos chutar aqui, né? Vamos chutar Hum, que seja 8 vezes, né? Então vamos lá. uhum. Vezes 8, se for a relação, porque tem uns que é 6 vezes. 6, 6 vezes. alguma coisa,
ou 7,2, eu já vi esses valores já. Se for 8, se Sei. for o pior caso, vai dar 268 de partida. Uhum. E qual que é o disjuntor que tá lá? 50. Onde juntou o motor de 50. Ah, então é por isso que ela não tá aguentando não, aí, ó. Eu acho que é pequena que ele juntou, né, pra ela, né? Não, assim, não é, é porque É porque, né, eu te você viu, perguntei, é né? porque a energia Se for é 8 pisca, uma vezes, pisca e volta, aí dá ele desliga. Ah, não. 268, ou seja, ele dá praticamente 50, né? Dá praticamente, ó, 200, ó, 100 já dá duas vezes, né? 200 já dá quatro vezes, 68 dá cinco vezes e vírgula pouco a Sei. corrente nominal dele. Aí por isso que ela dá O essa. tamanho dele é adequado mesmo, né? Tá lá. Para a corrente nominal dele, né, tá adequada, né, esse disjuntor motor. O problema é a Todo dia tá partida. caindo lá. Todo dia cai, né? Que a energia piscou, ele tá ligado, ele não reinicia sozinho, não. Aí tem vezes que você vai ter que resetar lá o soft tá pra ele ligar de novo, né? Aí muitas das vezes Aham. juntou que tá caído, né? Todas as vezes não, mas cai. Mas quando ele dá a parte, já que ele tá na soft starter, ele não deveria cair, não. É, então na sua site tem um time também lá, tem o manual e automático. Tem o time, né, que nós programa, Aham, e tem sim, o manual também, entendeu? Mesmo no automático, no time, que eu programei lá, sim. aí se a energia der uma piscada e voltar de uma vez, muitas das vezes ele derruba do juntor. Aí muitas vezes tem que ter um Sabe, reset dele sabe lá. o que que eu acho que é? Ó, Ah, por exemplo, aqui, ó, eu vou simular de novo aqui, né? Aí você sei. vai ver, quando eu ligo aqui, ó, tá vendo? Ó, 44, 58, 72, né? 86, aí ele já fez a rampa completa, né? Levou um tempo. E aí, Ele começa devagarzinho, né? tanto a soft starter como o inversor de frequência, eles funcionam nesse mesmo modo, ou seja, Isso. para a partida ele tem a rampa de subida e para o desligamento ele tem a rampa de descida, ó. Vou desligar aqui, ó. É. Você vai ver que ele não zera de uma vez. A Ele vai diminuindo eletrônica, a velocidade, né? você viu, ó? Aí, Uhum, vi. se der, igual você falou, piscou, né? Piscou quer dizer que deu uma queda de energia. Aí, Isso. se dá uma queda de energia e o controlador dele fica sem energia, porque esse modelo que eu estou simulando aqui, ele não é alimentado igual aquele CLP da última aula, né? Ele não é Sei. alimentado com tensão contínua, ele é com tensão alternada. Se, por exemplo, a energia der uma caída, ele desliga, né? E aí, em vez dele dar uma rampa de descida, ele já desliga de uma vez. Aí, se a energia pisca, quer dizer que ela cai e volta de novo. Aí, quando ela volta, o controlador ainda está sem energia. E aí o soft starter não funciona, ele bypassa o soft starter. Aí por isso que o disjuntor cai. Ah, sim. Se ele tiver com um no breakzinho, pelo menos para o controlador continuar funcionando, ele Ah, vai parar entendi. com esse É isso negócio. mesmo. Lá tem um Entendeu? disjuntorzinho pequenininho para o controlador mesmo. Tem. Aí E, muitas vezes você baixa ele, levanta e volta a funcionar normal. É o e tipo se ele reset, né? continuar energizado, né, mesmo com essas flutuações, né, o problema é que com essa flutuação ele desliga. Aí quando ele desliga, ele tipo zera, né, e volta de novo. Só que aí a potência, né, o circuito de potência, ele volta, ele reassume Ele antes só não vale. do Eu já testei controlador. isso que você tá falando aí. Meu conta de juntor tá desligado, ele não vai acionar, né? Não vai ligar, né? Só vai ficar funcionando o comando, né? Isso. Aí a controladora não funciona. Aí ela não faz o que o soft starter foi programado, né? Entendi. Foi projetado para Aham. fazer. Aí é como se ele tentasse dar partida direta. Aí, se Uhum. você der um jeito de continuar a alimentação do controlador, né? Por exemplo, deu uma queda de energia, mas aí ele está no no break, por exemplo, né? No No break, sistema sei. aí o no break vai segurar a bronca, né?
e aí o controlador não vai ficar desenergizado. Aí ele pega e consegue assumir novamente a soft starter aí. Aí você Ah, vai sei, ver que ele entendi. não. Aí ele cai porque é como se, nesse momento que o controlador está fora da jogada, aí ele funciona como se fosse partida direta. Ainda mais que ele é 20 CV, né? Aí você viu, dá corrente aqui de Ah, 200 e quando a energia piscar e voltar, ele vai entrar em carga total, então. já entra em carga total, entendeu? Aí ele já tenta. Aí esse que é o problema. É O ruim controle. se. É ruim. Pode ser isso que acontece. É ruim, sabe o que é? Se a energia ficar uns 10 segundos, 1 minuto parada, aí o motor para. Aí, da partida de uma vez, é perigoso não cair, né? Que ele é pesado, né? Partida Sim, sim. direta desse esquema aí. Lá não tem uma rede que chama de estruturada, não? Como é que fala? Hum, Com no break lá ou com o GMG Tem lá não. junto, não? Vou ter que, lá, na verdade, tem, mas não montado lá. Vou ter que colocar um, né? Coloca um no break ali que dê só para segurar os controles, né? O controlador, É, esse que é o problema. Ele pisca, aí ele desliga. Aí é como se você estivesse dirigindo, você fechasse o olho e pegasse no sono. Aí é, ele perde a função dele. Aí é como se naquele momento ele tenta dar a partida direta. Aí o que que vai acontecer, ó? Se for 8 vezes a nominal, né? Ele vai para é o juntou cai, né? 268. Aí se ele, por exemplo, a gente viu aqui que ele começa com 44, né? Aí quarenta e quatro 44. por cento de 33, quer ver, ó? Vamos ver aqui, ó. Ó, vezes 0,44. Ó, dá 14, né? 14. 14,17. Aí a partida, então, vezes 8. Então ele deveria começar, né? Se for essa mesma gradação Hum, aqui, com 118. E aí ele já começa aqui com 268 e ele não aguenta. sei, Então é manter a alimentação elétrica, dar um jeito de manter a sei. alimentação elétrica ali da soft starter, porque geralmente esse controle aqui é porque na simulação eles ficam separados, né? E já Separado, na soft starter ele fica num bloco só, né? Dentro é dentro aqui dele aqui. Aí se você verdade. manter, der um jeito aí de deixar bypassar deixar o no break. Tem até um, mas no caso eu só conheço inversor. Já viu aquele CFW 500, o Solar Drive? Não, O, isso eu não vi sol, não, viu? o Solar Drive ele funciona por placa solar, né, que é a tensão contínua, e Ah, alternada. Tanto faz você alimentar alternada, lá, né? né? Uhum. Inclusive, se você não tiver placa solar, sabe o que que a gente faz? A gente coloca um no break. Não, lá a placa tem, mas longe lá da subestação lá do pivô, né? Uhum. Onde liga essa bomba. Pois é, aí teria que arrumar um no-break. Arruma um mais Aham. barato. Eu vi lá na Uhum. Leroy um tempo desse, acho que foi 600. Agora não me lembro R$ 600. não me lembro qual que era a potência. Eu sei que ele era razoável, dava para, dependendo aí, porque Uhum. ele vai só manter energizado a soft, porque aí ele mantém energizado também o controlador. Aí o sistema vai dar aquela quedinha rápida, né? Mas como ele está com no break, Uhum. ele vai continuar raciocinando e É, ele não vai fazer a retomada como se fosse uma partida direta, não. certo. É isso. Aí foi bom você ter entrado em tempo aí, ó, que aí a gente Não, depois eu vou fazer discutir um aí. vídeo e mostrar pra você depois eu mexendo lá, então. Ou, por gentileza, faz lá, tá? Que aí a Eu gente vou fazer pode o ver até vídeo. na próxima aula aqui. Isso, aí eu mostro, eu pego o telefone, dá pra colocar dois telefones, dá um pra você olhar pro outro aqui, dá, não dá? Tá? Você pode até me mandar pelo Lá na WhatsApp. plataforma. O Zap seu tá no grupo aqui, naquele? Tá, Mas né? eu No grupo acho que nosso? tá. Se não tiver, eu vou pedir para Laura mandar lá, tá? Que aí vocês podem. Tem problema não. Eu vou pedir para ela Não, mas colocar lá.
Quer Eu colocar, eu te acho que mando lá. tá. Eu te Não, mando eu lá. acho que tá, mas se não tiver, eu peço pra Laura pra divulgar lá, tá? Então, beleza, então. Beleza? Então, se você descansar, até mais. Ô, até Até mais. quarta-feira. Quarta. Fica com Deus, Falou, viu? com Deus.